Eu acho que o Edenilson, para mim, principalmente o ano passado, ele já não vem sendo volante há muito tempo, né? Porque Ele não é ele tem volante, uma, eu concordo. acho que ele desenvolveu uma capacidade ofensiva muito maior que qualquer valência defensiva que ele tivesse. E, enfim, Tem acho um toda a razão. desperdício também deixar ele com funções muito de marcação, assim. Acho que o Concordo. ano passado ele foi referência técnica, mesmo tendo o Yuri Alberto e a volta do Tyson e tal. Este ano, não que ele tenha que sair do time, mas todo jogador precisa ser debatido. Eu acho que este ano não teve nenhuma atuação convincente do Edenilson. Mas nem é do Edenilson que eu me refiro. Assim. Eu acho que se o Cuesta se chamasse Vitor Costa e tivesse vindo da base, estava jogando no Mirassol hoje. Sabe? É um zagueiro que já há 2 anos compromete. Acho que fez um bom 2017, um excelente 2018. Assim como o Dourado também fez um excelente 2018 e depois da lesão não conseguiu mais ser o mesmo Rodrigo Dourado que a gente conhecia, né? Mas desde o Cudê, né, ele já compromete. Comprometeu com o Cudê, comprometeu com o Aguirre, só não comprometeu com o Abel porque a gente estava naquela fase encantada das 9 vitórias ali, não deu tempo, né? Mas é um zagueiro que perde velocidade, perde imposição com o tempo. Tem técnica, tem, mas talvez não seja o principal para um zagueiro, ele não tem recuperação. A gente olha, por exemplo, o Kaique jogando do lado dele, que até falhou nesse final de semana, mas é um menino de 20 anos, que até já passou pela Itália e tudo mais, né? Às vezes a gente fica assim muito com receio de lançar jogadores, e tá aí o Kaique, foi lançado pelo Santos com 18 anos, já rodou a Europa e está se firmando hoje no Inter com 20 anos. Né? Será que se ele tivesse no Inter do Grêmio ele teria sido lançado? Ou ainda estava sendo preparado, ainda estava disputando competições de base? Ia para a transição. E da transição e o entraria Kaique no tem uma time. recuperação muito... Ele errou no Grenal, num lance, ele erra, ele entrega a bola, e no mesmo lance ele recupera, sai correndo e chega na frente do jogador do Grêmio, se não me engano era o Campas, que teoricamente deveria ser um jogador de velocidade, e ele ainda consegue fazer essa recuperação. Então, assim, principalmente para um time que joga um pouco mais compactado, nem vou falar da linha alta, né? Mas um pouco mais compactado, que não é um time que tenha que alargue tanto campo. O Cuesta, se alguém receber a bola em velocidade e correr, ele não consegue ter mais essa recuperação. Então, eu não entendo porque o Inter empilha zagueiros e acaba sempre jogando o Cuesta. Tá o Bruno Mendes na reserva, que para mim a gente pode não comprar ele, mas tecnicamente ele está nos servindo até junho, pelo menos, está pagando o salário dele. Poderia fazer a dupla de zaga com o Kaique. Nem vou falar do Moledo, que a gente não viu. Eu não sei se o Moledo está bem ou não. Até, ainda bem que se abriu agora os treinos, né? A imprensa pode acompanhar, porque senão a gente fica muito com notícia de que um falou, o outro disse. Agora a imprensa está lá e vai poder ver. Bom, olha, o Rodrigo Moledo está treinando bem, não está jogando por quê? E aí se pode debater o porquê que o Moledo não está recebendo chance, né? Porque ainda é um zagueiro que, pelo menos quando parou, né? Quando teve a lesão, tinha imposição, velocidade, né? Eu tenho um pouco de receio também, porque assim, não entendo nada disso e posso estar sendo injusto aqui, né? Posso estar, de repente, fazendo uma avaliação, enfim, deturpada da realidade, mas todos os jogadores no histórico recente do Inter que se lesionaram, que tiveram uma lesão mais grave, nunca voltaram do mesmo jeito. Começa lá com o Valdívia, né? O Valdívia nunca mais foi o mesmo jogador, sequer foi o mesmo jogador. O próprio Bosquilha não consegue jogar e jogou bem na época do Cudê. O Saravia sai, agora até foi apresentado pelo Botafogo, o Inter nem cogitou ficar com ele, porque para mim o segundo semestre do Saravia, o segundo turno do Saravia foi pior que o do Moisés, que é um jogador até mais criticado do que o Saravia. E também volta de lesão, né? O Guerreiro não conseguiu voltar, e agora tem o próprio Dourado, né? O Dourado se divide entre dois jogadores, entre o Dourado antes da lesão e o Dourado depois da lesão. Nunca mais conseguiu ser o mesmo Dourado que a gente conheceu, e também não sei se o Moledo com a idade tem essa capacidade, mas assim, o Cuesta é nítido. Se a gente pegar os jogos do ano passado do Inter no Brasileiro e fazer quantitativamente, inclusive, ele deve ter falhado ou participado ou contribuído, ou melhor, muitas vezes não participado como deveria, de pelo menos um terço dos gols do Inter. E é um zagueiro que segue prestigiado. A gente fica sempre buscando jogadores para o lado direito da defesa, e o Cuesta está lá. O Cuesta deu uma entrevista que, para mim, beira o absurdo, aquela entrevista que os jogadores fizeram depois da derrota para o Globo. Primeiro que estava ali o Gabriel, que não tem nada a ver com a história.
O Gabriel chegou agora, não faz um mês, não era para estar sentado ali. O Maurício, que é um menino também, que estava com uma cara de assustado, parecia eu quando fazia coisa errada em casa, quando era pequeno. E o Cuesta que falou, ele textualizou, ele falou, ele verbalizou. Nós entramos com menos vontade que o Globo. Nós não tivemos a mesma entrega que eles tiveram. Para mim isso é muito grave. Como é que um jogador vai admitir que o time entrou com menos vontade do que o outro, sabe? Então, isso para mim é muito grave. Então, são situações como essas que eu acho que a gente precisa ponderar. A gente precisa... Eu não vejo da mesma maneira, por exemplo, o Edenilson. Mesmo quando ele não vai bem tecnicamente, no meu entendimento, exceto contra o Globo, que todo mundo foi mal, ainda existe entrega. Mas o Cuesta, principalmente, eu rebato muito assim, eu contesto demais a titularidade dele. E o próprio Edenilson, se ele se avaliar que, enfim, que o ciclo dele terminou, que ele tem que ir para um outro time, ou, enfim, é difícil de tu negociar jogadores na cidade, porque tu não vai pegar um valor que seja compatível com a qualidade que ele entrega para o time. Mas ninguém tem lugar cativo no time. A minha crítica maior é em cima da titularidade do Cuesta. Eu tenho muito medo, tenho medo do Campas contra o Cuesta. Se algum jogador pegar de frente para o Cuesta e ter um mínimo de velocidade, o alemão foi uma humilhação, o alemão contra o Cuesta. E ali me chamou a atenção até, mas eu não pesquisei idade, até imaginei que fosse um jogador mais experiente, alguma coisa assim, porque ele inclusive ia para cima do Cuesta porque sentiu essa vulnerabilidade. Então, eu sei que a torcida do Inter, na sua grande, extensa maioria, toda vez que eu critico o Cuesta, eu sou xingado no Twitter, nas redes sociais, mas eu acho que é uma crítica de quem adorava o Cuesta até 2018, final de 2019. Deixa eu perguntar, Nando, tudo que tu está dizendo casa mais ou menos com aquela avaliação feita pelo Paixão. Então, tu acha que o Paixão tinha razão quando fez aquela avaliação? Eu acho que o Paixão tinha razão, assim... Para mim, o Paixão é um grande vencedor, né? Então, a gente precisa, no mínimo, ouvir o que ele fala. O Patrick está aí. O Patrick não consegue jogar no São Paulo. Está acima do peso. Quando joga, as participações dele são muito abaixo. E era um outro jogador que eu não consigo entender como tinha lugar cativo no time. Sem contribuição ofensiva, sem nada, e não sair do time.